Olá a todos, bem-vindos novamente aqui ao nosso curso de Estatística aplicada à experimentação, o básico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como realizar análise descritiva de dados utilizando softwares. Vamos revisar um pouquinho os conceitos que a gente viu nessas unidades em que eu tratei a estatística descritiva. Nós conversamos sobre como resumir os nossos dados em algumas medidas, alguns parâmetros interessantes, que são medidas aí de posição ou de dispersão dos dados. As medidas de posição que nós vimos foi a média, que nos traz a média, o valor médio observado nas minhas amostras, a mediana, que divide a quantidade de observações ao meio, após essas observações terem sido ordenadas, temos que lembrar disso que é importante, e a moda, que vai me mostrar o valor que mais aparece, aquele que é mais frequente. Em termos de dispersão, nós conversamos sobre amplitude, que me dá a distância entre o maior e o menor ponto, então é maior menos menor. O desvio padrão, que traz a ideia para a gente da média das distâncias de cada uma das observações até a média. É importante de lembrar que desvio padrão, ou variância, que é o desvio ao quadrado, são parâmetros sempre associados a uma outra medida de posição. No caso aqui, o que a gente viu, associado à média. Então, o desvio padrão, ele é sempre relativo à média. Eu preciso de uma referência, para indicar esse valor. Os quartis, que eu conversei com vocês, que os quartis em si são medidas de posição, no entanto, quando a gente junta quartis com mínimos e máximos, a gente tem aí uma boa ideia de dispersão dos dados, então eu gosto de abordar mais como dispersão do que posição, tá bom? Então, os quartis vão dividir o nosso conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, nós temos 3 quartis. O quartil que divide 25% menores observações, a mediana, que vai dividir os dados exatamente ao meio, então lembra que a mediana e o Q2 são correspondentes, e aí eu tenho o quartil 3, que vai dividir aí os 25% das maiores observações. Trago aqui essas duas imagens para vocês lembrarem aí o exemplo que eu tirei do livro Como Mentir com Estatística, em que eu mostro a distribuição dos salários de uma empresa, e a gente fez a discussão, tá, mas se eu estou anunciando, se eu sou empresa e estou anunciando a vaga, qual seria a minha opção talvez mais atrativa aqui? Talvez o mais atrativo fosse a média, mas e se eu estivesse escolhendo trabalhar ou não numa empresa, numa vaga muito genérica, Qual será que seria a melhor medida de resumo para eu observar? Talvez fosse a moda, que é o valor mais frequente, que mais vai ocorrer, certo? E lembrar também como que moda, mediana e média se posicionam numa distribuição de dados, Quando nós temos uma distribuição, nesse caso aqui ela é assimétrica, veja que ela tem um espalhamento aqui para o lado dos maiores valores da variável. A gente sempre vai ter a moda no pico da distribuição, ponto mais alto, ponto mais frequente, a mediana ligeiramente deslocada em relação à moda, de forma que eu olhe 50% das minhas observações para um lado, 50% das minhas observações para o outro. Então, veja que a mediana está no ponto justamente em que, se eu somar todas as frequências aqui à esquerda, elas vão ser iguais a eu somar todas as frequências aqui à direita. E a média está um pouco mais deslocada ainda do que a mediana, porque aqui a gente leva em consideração o peso que cada dado tem, não só a quantidade que ele apareceu ali. Então, eu estou procurando aqui um ponto de equilíbrio, lembra? Eu estou pondo na balança e achando o ponto em que esse histograma ele não vai pender nem para um lado nem para o outro. Resumo dos 5 números, então, nós vimos lá o box plot, ou diagrama de caixa, são palavras sinônimas, ok? E ele tem essa carinha, de uma caixinha central com uma linha no meio, uma linha no meio, e também, em geral, a gente consegue ver aqui o que eu chamo de outliers, que são o que eu vinha falando para vocês sobre valores atípicos, Os outliers são os valores atípicos. E o que nós temos nessa caixinha? Na caixinha nós temos, à esquerda dela, o Q1, ou seja, o primeiro quartil, que vai dividir aí 25% dos meus menores dados, ou seja, tudo que está à esquerda dele são as minhas menores observações. Eu tenho aqui a mediana, que é o meu Q2, ou seja, o ponto que divide meus dados ao meio, e o Q3, que mostra para mim que acima daqui
eu tenho 25% dos meus dados. Ainda eu tenho os extremos, o mínimo e o máximo. Vejam que aqui na minha figura ele está entre aspas, porque nós já estamos levando em consideração essa questão do cálculo dos outliers. Como é que a gente calcula isso? Olhando para a distância entre Q1 e Q3. Então, Q3 menos Q1 é o que eu chamo de distância interquartil, né? Então, nós temos lá a regrinha que todo número que estiver 1,5 acima ou abaixo dessa distância são considerados outliers. Então, quando eu vou gerar o boxplot, eu identifico os outliers, certo? Então, esses outliers eu marco no meu diagrama como outlier, e aí o meu ponto de mínimo e meu ponto de máximo já são aqueles desconsiderando esses outliers, tá bom? O histograma, ou o nosso gráfico de distribuição de frequência, ele vai mostrar, né, como eu já disse várias vezes ao longo do curso, com que frequência cada um dos valores de x, né, ou conjuntos de valores de x, aparecem na minha amostra, e a gente sempre pode correlacionar, né, o histograma com o boxplot. Então, o boxplot é como se ele resumisse toda a informação que vem aí num histograma, certo? Então, lembrem-se que tem uma atividade no Moodle para a gente buscar aprender a relacionar, né, os histogramas e os diagramas de caixa, mas basicamente quando eu tenho distâncias muito longas entre um número e outro aqui do meu diagrama de caixa, isso mostra para mim que eu tenho um espalhamento, né? Isso mostra para mim que a variável ela assume vários valores dentro daquele espacinho. Tá bom? Então veja que aqui a distância entre Q1 e Q2 é maior do que a distância entre Q2 e Q1. Mas quer dizer que eu tenho mais dados aqui? Não. Eu tenho 25% dos dados aqui. O que acontece é que esses dados assumem valores mais diversos, ou seja, os dados estão mais distribuídos ali, tá? Mais espalhados. Enquanto que aqui, que eu também tenho 25% dos meus dados, a caixinha é pequena porque os dados estão concentrados ali, né? Aqueles 25 basicamente apresentam os mesmos valores, tá bom? Então, tentem fazer o exercício, tá, gente? E então, a gente conversa um pouquinho sobre o RStudio, como eu disse para vocês, um ótimo software para se trabalhar estatística e é uma plataforma gratuita que vem avançando aí dia a dia. No entanto, ela tem uma demanda, né, de programação. Ele não é um software clicável, certo? Então, a gente precisa conhecer alguns pacotes, a gente precisa conhecer um pouquinho da programação dele para conseguir utilizar, mas vocês vão ver que eu vou dar aqui como se fosse uma receitinha de bolo, né? Se eu quiser fazer sem aprender muito a programar, sem aprender muito os pacotes, para que serve uma coisa, para que serve outra, a gente ainda assim vai conseguir trabalhar muito bem com o R, tá bom? O Excel, aí o Excel acredito que a maioria já conheça, é um software que não é gratuito, mas a gente tem o LibreOffice, que é muito próximo, a gente tem o Google Planilhas, que é muito próximo, e também a versão do Excel Online, que muitas instituições de ensino liberam o acesso para os seus alunos, né? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é a análise descritiva. Então, vamos calcular as medidas de resumo, principalmente média, mediana, desvio padrão, histograma e o boxplot, para a gente já ver a questão dos quartis e tudo mais, tá bom? Então, para fazer essa demonstração, eu vou utilizar dados, né, de um banco de dados do próprio R, né? O R tem alguns dados já inseridos lá, o que facilita a gente fazer algumas demonstrações, tá? Então, eu estou usando o pacote dataset do R. Não precisam se preocupar, porque eu baixei os dados e salvei nesse arquivo para vocês. Então, lá no Moodle, aqui nessa aba Materiais de Apoio, se vocês descerem um pouquinho, eu vou ter aqui uma pastinha, tá? Que são as tabelas de aula. Clicou lá nas tabelas de aula, eu já tenho duas tabelas, as duas que eu vou trabalhar nessa unidade, 2, tá? E vocês têm aqui a EAE1, vocês podem baixar e fazer junto comigo o desenvolvimento da aula, tá? Então, os dados que estão ali são resultados de um experimento de comparação do crescimento de plantas em termos de massa seca, tá bom? Então, o que foi medido, a nossa variável resposta é a massa seca, tá?
Essas plantas foram submetidas a 2 tratamentos distintos, que para a gente aqui não vai importar quais são, e nós vamos considerar que esses tratamentos eles foram feitos com todo o critério que a gente já discutiu anteriormente, as variáveis ocultas foram controladas, a fim de unicamente nós termos aí efeito, né? Nós temos ação, interferência dessa variação de tratamentos. É a única variável que vai atuar aí nesse experimento, ok? E ainda foi feito um tratamento controle para comparação. Esses dados são encontrados nessa fonte do Dobson, de 1983, ok? E eu baixei direto do R. Então, o que a gente vai fazer com os dados desse arquivo? A gente vai iniciar resumindo os dados nos parâmetros de posição e dispersão que aprendemos e faremos aí a visualização gráfica de média com o respectivo desvio padrão em barrinhas, porque é uma das, vamos dizer assim, é uma das ferramentas, é um dos gráficos, é uma das formas de visualização das medidas de resumo mais usuais para quem faz experimentação, tá? Geralmente, os artigos trazem dados de média com desvio padrão. E na sequência, a gente vai fazer, então, observações sobre a distribuição dos dados, tá? Primeiramente, de forma resumida, usando os box plots e depois através dos histogramas, tá bom? Eu vou fazer nessa sequência porque eu estou apresentando alguns comandos para vocês, então eu achei que ficava melhor para desenvolvimento da aula prática. Na vida real, o que a gente faz primeiro é observar a distribuição, tá? Primeira coisa que eu deveria fazer antes de começar qualquer análise é olhar minimamente para um box plot, tá? Ou, se eu quiser, por um histograma, tudo bem? Mas aqui, por uma questão de apresentação do software para vocês, por facilidade de desenvolvimento da aula, eu vou começar calculando as medidas de resumo e depois eu entro na visualização, ok? Então, vamos lá para o nosso R. Bom, pessoal, aqui eu estou com o RStudio aberto, o RStudio, tá? Como eu disse anteriormente, o software em si é o R, né? Mas nós usamos uma interface um pouco mais apresentável, um pouco mais fácil de se trabalhar, que é o RStudio, tá bom? Então, para a prática, vocês abram o RStudio. Quando a gente abre o RStudio, o que aparece para a gente é essa carinha aqui, tá? O meu cursor está piscando aqui, porque eu posso vir e escrever o comando que eu quiser, tá bom? Aqui nesse lado nós temos um histórico do que a gente tem de dados embutidos aqui nesse ambiente de trabalho. E aqui embaixo também a gente consegue ver aí os arquivos que nós temos, gráficos que nós vamos fazer, pacotes que nós temos instalados, ajuda, mas essa carinha default que aparece é o que a gente vai usar nesse momento. Lá no Moodle, eu deixei para vocês, então, no material de apoio, uma pastinha que são roteiros de aula prática, tá? E que tem lá já essa atividade 1, que nós vamos fazer a estatística descritiva no RStudio e no Excel, tá bom? Então, eu sempre coloco nos meus roteiros algumas ações prévias, certo? Primeira coisa, vocês precisam da planilha, precisam baixar a planilha EAE1 lá do Moodle. Eu sugiro que vocês não alterem o nome da planilha, porque nós vamos precisar usar esse nome dentro dos nossos comandos. Se vocês alterarem, vocês precisam saber exatamente como foi escrito esse nome, lembrando que ele faz distinção de letras maiúsculas, minúsculas e acentos, ele também considera, tá? Sugiro não colocar acento nas palavras que nós vamos precisar ficar escrevendo aqui no Moodle. Também não dê espaços entre os nomes. Se você precisar dar espaço, use o underline, né? Aquele tracinho embaixo, tá bom? Facilita a vida do software aí. Nós vamos precisar de alguns pacotes, eu já havia deixado um pouco das instruções em como preparar o R para as aulas, no entanto, a gente vai instalar um pouco mais de pacotes hoje do que estava lá no roteiro. Feita a instalação dos pacotes, vou fazer junto com vocês, não se preocupem, nós vamos ler a planilha e aí começar a trabalhar com a nossa estatística descritiva. Então, veja que o meu roteiro ele vem trazendo sempre, né, o que o comando vai fazer e aí o nome do comando de forma genérica, né? Então, tá aqui, min, ele traz para a gente o cálculo da média de valores. Quais valores? O valor que eu informar aqui para o nome da variável. E assim vai, eu vou colocando sempre qual é o comando e qual é a sintaxe usual desse comando, o mínimo que ele precisa, e também para alguns comandos eu exploro um pouco mais a sintaxe para a gente fazer algumas firulas, tá bom? Então,
Vamos começar. Bom, mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir uma janelinha para que a gente possa trabalhar de forma bem mais tranquila do que trabalhar direto aqui por essa janela, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é abrir um script. Um script é como se fosse uma memória do que a gente está programando, tá bom? Veja, o que eu fiz para abrir essa janelinha. Eu vim aqui nessa setinha, nesse maisinho, cliquei aqui, ó, no flag. Ele me abre uma lista de opções do que eu quero abrir novo, e eu vou pegar que eu quero novo, um R-script. A hora que eu clico aqui, ele já abre para mim um script. No meu caso aqui, ele está sem nome, porque a gente ainda não salvou, mas nós vamos salvar e vai ficar com um nomezinho. Esse script, tendo programado uma vez, você pode salvá-lo e utilizá-lo sempre que for necessário. Então, por exemplo, se você sabe que você sempre vai fazer um box plot, né, e vai precisar de algumas medidas de resumo, você pode pegar sempre o mesmo script, trocar o nome da tabela, trocar o nome da variável, que você já vai conseguir fazer isso automaticamente sem ficar programando tudo de novo. Mas vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer é baixar aí os pacotes que vocês vão precisar. Então, nós vamos aqui em ferramentas ou tools, depende da língua que você instalou o seu RStudio. Tools, instalar pacotes, install packages. Vamos lá. E aqui ele pede para pôr os nomes. Eu gostaria que vocês baixassem alguns. Baixem todos aqueles que eu deixei para vocês lá na listinha do preparo do R para a gente trabalhar aqui. E ainda vocês vão instalar os que eu for falando aqui agora, o WriteXL, tá? E o SciPlot. O WriteXL e o SciPlot, ok? Então, eu não vou baixar de novo, porque eu já tenho baixado, mas em todo caso, vocês colocariam aqui, por exemplo, ggplot, veja que já aparece um monte de opções, o que a gente vai usar é esse aqui, ggplot2, clico em install, ele vai rodar aqui, até ele achar o pacote, aqui no meu caso deu um erro, mas eu já tenho o pacote instalado, então não teremos problema, ok? Então vamos lá, é ler as bibliotecas que a gente precisa. Então, para eu ler as bibliotecas, eu vou colocar o comando library e vou escrever o nome das bibliotecas que eu vou usar. Então, eu vou usar o ggplot2, eu vou usar, só dá um enter, a gente muda de linha, tá? Library, eu vou usar o dplyr, vou usar o SciPlot, que nós vamos fazer alguns gráficos. Vou usar o WriteXL e é isso que eu vou usar de pacote, ok? Então, eu posso vir aqui, selecionar todos os comandos, ou vir um a um, e pedir para ele rodar, tá? Vou pedir para ele executar. Então, eu já vou deixar esses pacotes já puxados aqui na minha seção do R. Ok, executei. O dplyr, sei lá, não sei como é que fala. Ele sempre vai dar essa mensagem, né? Veja que isso não é um erro, ele só está te informando, né, que existem alguns comandos aqui que são comuns para outros pacotes, então, para a gente tomar cuidado na hora de usar, tá bom? E aí, agora nós vamos puxar a nossa base de dados aqui para o R. Como é que eu faço isso? Lá no roteiro, eu deixo uma opção para vocês, que é a de usar o comando read.xlsx. No entanto, eu acho bem mais fácil, já que o RStudio nos dá essa opção, vir aqui, ó. Eu venho aqui no meu environment e eu vou clicar em importar dataset. Importar dataset. Tá pequenininho aí, mas acredito que vai dar. E aí eu posso escolher que tipo de dataset, que tipo de dado eu quero importar. Eu quero importar um dado do Excel, porque esse arquivo que eu deixei para vocês, ele é do Excel. Então, importar do Excel. Abriu essa janelinha, eu vou vir aqui no meu navegador e vou escolher onde que eu salvei essa planilha. Onde que eu salvei o EAE1, tá? Então, venho aqui, planilhas. No meu caso, está em planilhas de aula, e no caso de vocês, vocês vão ver onde que está o EAE1 de vocês. Eu vou abrir essa daqui. Então, veja que a hora que eu clico 2 vezes, ele já mostra para mim o dado. Eu posso vir e conferir se o dado é esse mesmo, né? Se está tudo certinho. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui, veja que ele já converte o divisor de decimais para ponto,
tá? Lá no Excel, se vocês olharem, ele está com vírgula. E aí, na hora de puxar, a gente tem algumas opções aqui, né? Que é importante, principalmente essa primeira, que é indicar se a primeira linha ela é nome, né? Ela é o nome de cada variável. E aí sim, tá? Nesse caso aqui sim, eu tenho lá o número do ensaio, qual é o meu tratamento e qual é a massa seca. Se a sua tabela não tem cabeçalho, então você tem que vir aqui e desflegar essa setinha, ok? Peço para importar, ele já puxou o EAB1, o EAE1 para cá, e já está aparecendo aqui também que eu tenho esses dados, né, vinculados à nossa seção do R, tá bom? Venho aqui para lateral, onde está o meu script, e o que eu vou fazer é fixar essa tabela aí, falar, ó, tudo que eu for fazer daqui para frente, eu vou usar essa tabela. Se eu não faço isso, eu dificulto minha vida lá nos comandos. Toda vez eu tenho que indicar que é da tabela EAE1. Então, o que eu vou fazer é usar o comando attach. Attach. EAE. E, ó, chama atenção aqui num ponto. Vejam que conforme eu vou digitando as coisas aqui no meu script, ele vem e abre essa janelinha, que já é opção para mim. Ó, o que você quer dizer é isso? Sim, o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu quero pegar EAE aula, tá? Veja que ele põe um desenho aqui de planilha, base de dados, e aí eu clico 2 vezes, ele já coloca para mim. Isso facilita para a gente não errar o nome na hora de escrever o comando, tá bom? Então, vou mandar atachar, rodo o comando, tá lá. Agora o R já sabe que eu vou sempre usar essa planilha. No caso de vocês, a planilha é a EAE1, tá? Na minha aqui, eu puxei o EAE aula, ok? Mas no caso de vocês, é o EAE1. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a média das nossas amostras. Então, eu vou vir e eu vou escrever aqui, encontrando a média das amostras. Toda vez que eu coloco um hashtag antes de escrever qualquer coisa, o R já entende que isso é apenas uma orientação, que isso não é um comando efetivamente, né? Ele sabe que eu só estou ali colocando uma orientação para mim mesmo, um lembrete para mim mesmo, tá? Isso é bem comum em diversas linguagens de programação, tá, pessoal? Então tá lá, primeira coisa que eu vou fazer, encontrar a média de todas as amostras. Qual é o comando para média? O comando para média é min. Veja que ele já aparece aqui, toda vez que aparece esse cartão a azulzinha quer dizer que é um comando, né? Então, média, aí eu tenho que colocar a média do que eu quero. Bom, eu quero a média, olha lá, da massa seca de todos os tratamentos. Vou olhar aqui de forma geral primeiro, tá? Vou olhar todo mundo. Qual é a média de massa seca de todos os meus ensaios? Então, o que eu vou escrever é massa seca. Veja que já aparece aqui massa seca e o cartãozinho rosa, que quer dizer para mim que são dados, tá? São dados lá da planilha. Então, clico 2 vezes e peço para ele rodar. Run. Olha lá. Aqui, pessoal, eu tinha selecionado assim, ó. Então, eu selecionei só massa seca e pedi para rodar. Então, o que ele fez? Ele leu massa seca. Então, o software simplesmente falou, tá, massa seca. São todos os dados que estão aqui. Ele pegou e leu e pôs todos os dados aqui para mim. São exatamente os mesmos da tabela, tá bom? Eu não tinha visto que eu tinha selecionado aqui, desculpa. Mas, ó, basta colocar o cursor do lado do comando, pedir para ele rodar. Então, ele já põe aqui embaixo para a gente. Olha, a massa média, a massa seca média de todas as suas amostras, 5,073, tá bom? Então, vamos encontrar agora a mediana. Então, pus aqui o meu lembrete, né? Que eu estou fazendo é encontrando a mediana. O comando para mediana é median, certo? E aí, eu tenho que colocar a minha variável, massa seca. Ok. Se vocês forem olhar no meu roteiro, né, eu sempre coloco aqui ao lado da variável uma vírgula, que é o que separa os comandos aqui no R, e eu coloco um NA RM igual a verdadeiro. Pode ser true inteiro ou pode ser só o T, tanto faz, ele entende os dois. Isso aqui o que eu estou fazendo é falando para ele que se ele olhar para a planilha e algum dado estiver faltando, nessa não tem nenhum dado faltando, mas a planilha de aula de vocês, mas a planilha de exercício de vocês vai ter valores faltando, tá? Tem valores faltando, então a gente precisa indicar para ele que toda vez que tiver um valor faltando, toda vez que for um NA, né, você vai olhar a planilha, vai estar escrito lá NA, não tem valor, a gente vai falar para ele, olha, não trabalhe, considere como se não existisse esse dado,
tá? Então, ele desconsidera o dado. Ele não considera como sendo zero e põe no cálculo, tá bom? Então, a gente sempre vai indicar isso, né? Ainda mais se eu tenho uma base de dados muito grande, não consegui olhar tudo, eu posso buscar, lógico, pela presença de NAs, mas facilita a vida já deixar o comando feito com NARM igual a true. Isso quer dizer que eu estou desconsiderando os dados que não existem, ok? Então, tá lá, nossa mediana, 5,155. Agora, nós vamos encontrar a moda, tá? O R, ele não tem uma função específica, que nem ele tem min, median, ele não tem mod, moda, não existe, ele não tem um comando assim. A gente precisa entender o que é a moda, que é o valor mais frequente, e achar esse valor lá nos nossos dados de outra forma. Então, eu vou deixar uma das formas da gente fazer isso aqui, não é a única. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o comando table, nome da variável, que eu faço aqui, né, quando eu gero esse comando, ó, vou mandar rodar para vocês, ele mostra para mim, num formato de uma tabela, ok? O valor da massa seca e quantas vezes ele aparece, tá? E quantas vezes ele aparece. E aí, eu venho e falo para o R, ó, escolhe para mim aqui qual é o valor que mais aparece, tá bom? Como que eu faço isso agora? Então, eu vou usar o comando subset table massa seca. Se eu nem quisesse gerar o table aqui em cima, não teria problema, tá? Só para mostrar para vocês o que o table faz. Então, o table, ele coloca a frequência com que cada dado aparece. E aqui, no caso, eu não estou selecionando um conjunto, eu estou vendo o dado puro, ele apenas, tá? Então, eu vou pegar um subset, ou seja, pegue uma parte da tabela, dessa tabela de frequências, identificando para mim o ponto, de table, o ponto em que eu tenho um valor igual, idêntico. Aqui, esse igual, pessoal, eu tenho que usar dois iguais, porque é o que o comando entende como idêntico, tá? O valor que é idêntico ao máximo da tabela. Se eu coloco só um igual no R, ele entende que eu estou atribuindo um valor para o comando, para a situação. E não é isso. Eu quero que ele busque para mim, né, que ele indique para mim, indique para mim quando que o valor lá é idêntico ao valor máximo de table. Tem jeito mais simples de fazer, mas vamos lá, só para a gente conseguir entender. Ah, eu escrevi errado, é subset. Então, veja que ele dá um erro aqui para mim, né? Ó, não pôde encontrar a função subset, porque a função não é subset, é subset, tá? Vamos ver se agora ele roda. Run, de novo. Table, eu escrevi errado, então veja, ele vai sempre falando para mim, ó, tem alguma coisa errada aí, não encontrei esse comando, tá aqui. Table. Pronto, olha lá. Então, ele falou, ó, o valor que apareceu mais vezes foi 4,17, apareceu 2 vezes, tá bom? Então, esse daqui seria, olhando para os dados sem agrupamento nenhum, a nossa moda, tá? Foi o valor mais frequente observado, ok? Esse comando aqui, para facilitar, eu poderia ter feito aqui, chamado isso daqui de resumo, por exemplo, ok? E aí eu poderia vir e fazer assim. Subset de resumo, quando resumo for igual ao máximo de resumo. E aí eu posso rodar os dois comandos. Veja que ele dá exatamente o mesmo valor, e o que facilita e o que eu fiz de diferente? Eu atribuí essa table massa seca para uma variável que eu chamei aqui de res, tá? Só para facilitar a minha vida no próximo comando. Veja que ele ficou bem mais curto que o anterior, ok? Mas vamos para frente. Agora a gente vai encontrar a amplitude dos dados. Lembra que a amplitude era o máximo menos o mínimo. Então a gente vai calcular primeiro o máximo, tá? Então eu vou chamar aqui de máximo dos meus pontos. Veja que para eu atribuir, ao invés de usar igual, eu uso esse menor tracinho, né, como se fosse uma setinha ao contrário, certo? Uma setinha indo do lado contrário, e coloco o que eu quero.
que é o comando max, que me dá o máximo. Veja que ele já abre aqui. Então, eu posso usar o comando direto e venho aqui e só coloco nossa variável, que é massa seca. Gente, presta atenção que eu escrevi massa seca com letra maiúscula e com underline. Eu tenho que escrever exatamente igual aparece aqui, tá? Exatamente igual. Máximo, aí eu vou chamar o meu mínimo. Aqui, mínimo é o min, né? Então, aqui ele já dá também, lá que ele retorna o mínimo. Abro parênteses, porque a sintaxe, veja que a sintaxe também aparece aqui em cima. Massa seca. Eu vou colocar o na.rm igual a t para todos, porque né, a gente já vai criando o hábito. Vocês vão precisar usar esse comando no desenvolvimento das atividades. No desenvolvimento das atividades para quem for fazendo R, tá? Não é obrigatório. E aí, então, eu vou chamar de amplitude a seguinte continha. Máximo, então ele vai olhar essa variável que eu atribuí aqui para máximo, menos o mínimo, ok? Vou pedir para ele rodar. Run. Ah, tá. Ó lá, ele deu um erro aqui, né? Que ele não encontrou esse objeto. Por quê? Eu esqueci do tracinho aqui, galera. Vamos rodar de novo. E aí, peço para ele mostrar amplitude. Mostre para mim. Então, vamos rodar. Tá lá. Então, para ele mostrar o comando, né, a variável que eu atribuí valor, eu peço, simplesmente escrevo o nome dela, ele me dá a leitura. Então, ele fala que a amplitude é de 2,72, tá bom? Ainda, pessoal, a gente podia fazer isso aqui de uma forma simples, né, bem simples, simplesmente falando para ele fazer isso daqui, ó. Eu já coloco o comando direto dentro da atribuição da variável, tá? É o máximo menos o mínimo. Opa! Da massa seca, tá bom? Então, se eu pedir para ele rodar esses dois comandos, tá lá, ele faz exatamente a mesma conta. Então, vai do gosto de vocês. Aqui, se a gente quisesse ver o valor máximo e o valor mínimo, eu poderia simplesmente pedir para ele fazer a leitura máximo e mínimo, tá? Então, eu também já consigo ver esses dois valores, tá bom? Então, ele fala lá, olha, a massa seca maior foi 6,31 e a menor foi 3,59, ok? Vamos então para o nosso desvio padrão. Como que a gente encontra o desvio padrão aqui? O comando é bem simples, é o SD, Standard Deviation, né? E coloco a minha variável, que é a massa seca. Vamos lembrar de sempre colocar o NARM igual a true, tá? Para a gente desconsiderar possíveis não preenchimentos da variável. Peço para ele rodar, tá lá, ele fala que o desvio padrão da massa seca é de 0,7. A gente consegue ajustar casas decimais, eu não vou ficar pegando isso agora aqui na programação, tá bom? Mas mais para frente a gente trabalha um pouquinho dessas frescurinhas, ou eu deixo aí alguns links para vocês que vão ajudar aí a melhorar, que vão ajudar aí a aprimorando o conhecimento de vocês e a manipulando melhor os dados aqui no R. Mas por enquanto, como eu acredito que a maioria nunca teve contato, vamos no básico, tá? Tá, eu fiz tudo isso, saiu um monte de valor, eu posso pegar os valores e ir copiando para o meu trabalho, né, ou ir usando lá, ou a gente pode vir e montar uma tabela com esses valores. Então, por exemplo, uma tabela com média e desvio por tratamento, tá? Então, ao invés de eu olhar o todo, agora o que eu vou fazer é olhar por tratamento, o que facilita bastante também a nossa vida aqui, tá bom? Então, aqui eu já uso o pacote de dados do dplyr. É um pacote que traz funcionalidades de manipulação de planilhas, tá? A gente consegue inserir variável, fazer conta com as variáveis, inverter a planilha, dá para fazer um monte de coisa, tá? Com o dplyr. É uma ferramenta bem vasta e bem usual para a gente manipular dados no R, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um conjunto de... Vou criar aqui uma variável que vai chamar data1, e nesse data1, o que eu vou fazer é montar uma tabelinha, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar dados da tabela EAE
um aula, aqui eu tenho que falar, tá? E aí, um aula. E eu vou usar esse comando, porcentagem maior porcentagem, que é um comando que a gente chama de pipe. Então, dentro de EAB1, você vai agrupar as minhas variáveis, group by. Eu quero agrupar pelo quê? Qual é a minha variável de agrupamento aqui? São os tratamentos, né? Eu quero ver média por tratamento, massa seca por cada tratamento que eu tive. Então, tratamento, e aí, depois de agrupar, né, eu vou usar o pipe de novo e vou pedir o que eu quero. Eu quero que ele faça para mim uma sumarização dos dados, como se fosse isso. O comando é o summarize com Z, tá? Nesse summarize, ele realmente resume os dados, né? Quais eram as medidas de resumo mais usuais que a gente tinha? Na média, então, uma coluna da minha tabela vai chamar média, ok? E o que vai ter nela? O que vai ter nessa coluna? Min. Lembra, a gente acabou de calcular a média aqui em cima e o comando era justamente min, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer é isso. Eu quero a média de massa seca, ok? Em uma coluna. O que mais que eu vou querer? Ah, vamos lembrar de sempre colocar o NARM igual a true. Igual a true. O que mais que eu quero? Ah, eu quero que ele coloque para mim um desvio padrão, tá? Eu estou escrevendo aqui com acento, tio tracinho, mas o melhor é a gente não fazer isso aqui no R, tá? Então, eu vou deixar só desvio. Meu desvio vai ser o quê? Vai ser o meu SD, lembra o meu Standard Deviation, de massa seca, tá? Então, minha tabela básica já é essa daí, eu tenho média e desvio dos dados. Eu ainda posso colocar mais comandos aqui, por exemplo, se eu quiser olhar para o mínimo de cada ponto, tá? Eu coloquei o M maiúsculo aqui para ele não confundir com o outro mínimo que eu chamei lá em cima, certo? Então, o que eu quero aqui é o mínimo da massa seca, certo? Deixa eu dar um Enter aqui só para a gente não passar muito. Mínimo da massa seca. Lembrando, NARM. True. E eu quero também o máximo. Vamos chamar de máximo igual max de massa seca. Opa. NARM. True. E tá bom, né, gente? Mas aqui você pode colocar o que você quiser. Quais cálculos você quiser que ele faça por tratamento, ele vai fazer, desde que, logicamente, ele reconheça o comando aqui no R, tá bom? Vamos executar, achar meu erro, porque eu sempre erro da primeira vez que eu escrevo o comando. Não ficou diferente. Peraí, deixa eu rodar de novo. Opa. Deixa eu ver se não está faltando nenhum parênteses. Summarize. Tá aqui, fechei. Ah, aqui tá errado. Aqui. Então, fechei esse daqui, fechei aquele. Aparentemente tudo certo, bora rodar. Rodei. Bom, não deu nenhum erro, então assim, ok, ele gerou, agora eu vou pedir para ele mostrar para mim, tá? Então, vou dar um Enter aqui, vamos lá. Data 1, mostra aí para mim como é que ficou esse negócio. Tá lá, então ele fez a tabelinha, né, certinha por cada tratamento, então eu tenho o controle, o tratamento 1, o tratamento 2, ele está me dando qual é a média para cada tratamento, qual é o desvio para cada tratamento, mínimos e máximos, ok? Então, ele já gerou a própria tabela para mim. Eu posso exportar ainda essa tabela para o Excel, tá bom? Depois direto, sem ter que ficar aqui, copio, né? Dou Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aqui ainda a gente tem que usar uma ferramentazinha do Excel, que é separar textos de linhas para colunas, ok? Mas ele já faz isso automaticamente, utilizando um comando, tá? Vou colocar rapidamente aqui, mas assim, não se preocupem com isso. Vou deixar apenas para vocês terem registrado. Quem não está com muito interesse, já passa para o comando, passa para frente, tá?
Então, vamos lá. O que a gente vai usar é o write xlsx. Veja que ele já me dá aqui o comando. A gente já pegou a biblioteca dele aqui em cima, ok? Eu uso essa biblioteca aqui para esse comando. E aqui eu tenho que colocar a sintaxe dele. E aí que é onde mora o erro. Onde a gente vai errar vai ser aqui, tá? Então, o que eu quero que ele gere a tabela para mim? Que ele converta num arquivo de Excel. O data1, né? Que foi essa tabela que eu acabei de gerar. Eu tenho que mostrar para ele qual é o caminho. Em que caminho ele vai colocar esses dados. Então, eu vou colocar num arquivo temporário, tem file, porque senão o meu computador não deixa ele salvar em outro lugar. Vou dizer para vocês que eu ainda não sei muito bem por quê, porque eu resolvi minha vida usando isso daqui desse jeito, aí depois não fui atrás, mas preciso ir, tá? E aí eu coloco qual é o nome que eu quero que ele salve, tá? Qual é o nome da planilha. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui de EAE1 aula. Vou chamar de EAE1 R, tá bom? Então, é a planilha EAE1 de resumo, ok? É a EAE1 resumida, por exemplo. Você dá o nome que você quiser, tá bom? Vamos lá achar o meu erro, peço para rodar. Ah, não deu erro nenhum, que bom. E aí, para a gente saber exatamente onde esse arquivo está, a gente pode vir aqui e pedir para ele ler o temp file, exatamente da forma que a gente escreveu ali, R, tá? Então, fala para mim em que caminho tá. Peço para rodar. Então, ele fala, olha, tá lá em Users, Marcela, App Data, Logout, Temp, blá, blá, e tá lá o nome da planilha. Ele sempre vai colocar uma codificação a mais aí no nome que você der, tá? Ou antes ou depois do nome. Então, eu vou copiar o nome desse arquivo aqui, mas só o nome final dele aqui, ó. Ctrl C. Posso vir no meu gerenciador aqui de documentos, dar um Ctrl V aqui no buscar e pedir para ele buscar para mim, tá? Ele vai ficar aí trabalhando, né? Porque meu drive é grande, vou deixar ele aí, a gente já volta para cá até ele achar, tá bom? Então a sua planilha vai estar lá dentro, ok? Então, toda vez que você manipular planilhas ou fizer esses cálculos, a gente já pode direto exportar como uma planilha de Excel. Ou você dá um Ctrl C, Ctrl V e aí a gente mexe lá no Excel no dado, tudo certinho. Dá para fazer os dois. Voltemos aqui para a nossa análise descritiva. Então, continuando, vamos encontrar os quartis. Quartis, o comando também é bem simples, que é o quantile. Né? E o que eu quero que ele encontre quartis? Mas lembrando que aqui tudo eu estou fazendo é geral, não estou separando nada por tratamento. A única coisa que eu separei para o tratamento foi na hora que eu fiz aqui a minha dataset, a hora que eu gerei meu data frame aqui, ou seja, na hora que eu gerei a minha planilhazinha, aí sim eu agrupei por tratamento, mas o resto que eu estou fazendo é todos os tratamentos juntos, tá bom? Vou pedir para ele rodar, então veja que ele mostra aqui para mim os extremos, né? Então, o mínimo, os 25%, o valor que divide os 25% menores, a mediana, né? O valor que divide exatamente no meio. Veja que esse valor bate exatamente, né? 5155, bate exatamente com o valor da nossa mediana. Cadê? Aqui, ó. Exatamente com o valor da nossa mediana. Tá? Então, é o Q2, o que divide os dados 50%. Para um lado, 50% para o outro. O nosso Q3, que está aqui como 75%, 5,36, e o valor mais alto seria o 6,31. Então, se a gente fizer a batida, né, desses quantiles, desses quartis, com os dados que a gente já calculou, a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Bom, mas eu preciso toda hora ficar fazendo todos esses comandos para resumir os meus dados, né? Que coisa é essa? Não. O R ele tem alguns comandos que já nos dão direto, né? Diversos parâmetros, né, em um único comando. Então, como que a gente faria, né, para resumir de uma vez? Então, existe um comando que vai me dar já direto quartis, mediana, média, mínimos e máximo. Esse comando é o summary, sumário, né? Faça o sumário, faça o resumo para mim aí, da minha massa seca, tá bom? Lembrando de colocar o NARM igual a true e vamos pedir para ele ler. Veja que eu tenho lá
né, o meu valor mínimo, o meu valor, que é exatamente o mínimo que apareceu aqui em cima, o meu primeiro quartil, que é exatamente o valor que apareceu ali em cima, a minha mediana, a minha média, terceiro quartil e o valor máximo. Então, ele faz tudo de uma vez, tá? Diferença desse comando para o quantile é que ele está incluindo para mim também a média, tá? Então, o summary pode ser uma forma rápida da gente ter vários dados, vários parâmetros ao mesmo tempo. Ainda, talvez aqui o mais interessante seja a gente resumir esses dados agrupados por variável, que nem a gente fez lá na tabelinha em cima que eu tirei média e desvio, tá? Aquele comando é bem útil, né? Mas a gente pode, simplesmente para visualização aqui, usar o comando tapply. Na verdade, o tapply a gente pode usar inclusive dentro de outros comandos, né? Então, o tapply é um comando que ele vai me mostrar informações sobre a minha variável, no caso, minha variável é massa seca, ok? Agrupado pela minha variável de agrupamento. Qual que era mesmo minha variável de agrupamento? Tratamento. Agrupados por tratamento, e aí ele mostra para mim uma função. Essa função eu posso escolher qual função eu quiser. Eu podia pôr média, eu podia pôr quantile, eu podia pôr o que eu quisesse. No caso aqui, a função que eu vou usar é o summary. Tá bom? Summary. Ok? Basta falar summary. Então, ele vai olhar para a variável... Opa, tem um parênteses a mais aqui, desculpa. Para a variável massa seca, vai agrupar massa seca por tratamento, e aí vai fazer para mim o summary, tá? Que é a apresentação desses parâmetros aqui. Então, vamos rodar. Roda o tapply. Então, olha lá, ele mostra, olha, para o controle, tá aqui como que estão os seus dados. Para o tratamento 1, tá aqui. Para o tratamento 2, tá aqui. Ah, então aqui eu já começo a ter um pouco mais de ideia, assim como eu estava vendo aqui, né, em como esses dados se comportam para os diferentes tratamentos. Eu posso tentar pensar se eles são iguais, se eles são diferentes, né? Como que é a distribuição de um, como que é a distribuição do outro. Sim e não, né? Posso, né, olhando para as medidas de resumo, tá bom, a média de um é mais alta que a média de outro, o desvio varia um pouco de um para o outro, tem um desvio maior aqui talvez para o tratamento 1, mas como que será que realmente é essa dispersão de dados? Será que a forma mais fácil da gente ver isso é simplesmente bater o olho aqui, já forma na nossa cabeça como que se comportou um tratamento e outro? Não, né? Então, o mais fácil para a gente visualizar a distribuição desses dados é realmente através de um gráfico, ou do histograma, que vai me dar a distribuição completa, né, geral de todos os dados. Então, a gente vai começar trabalhando com box plot. Vamos lá, vamos fazer os nossos diagramas de caixa. Então, box plot. Como que a gente faz box plot? Se vocês forem lá, então, peguem lá no meu roteiro que tem o comando, mas o comando é muito, muito simples, né? Box plot. Oh, que coisa linda! Então já aparece aqui, né? Box plot. O que eu tenho que fazer é falar box plot de qual variável que eu quero. Ah, eu quero da massa seca. Ok? Vamos rodar. Run. Ah, que bonitinho, tá vendo? Ele já faz, ele põe uma escala aqui, mas não tem título, não sei exatamente que variável é, né? Mas tá aí, é bonitinho, né? No entanto, aqui eu só vou ter. O que eu tô fazendo aqui é o que a gente estava lá nos cálculos, né, fazendo, que era olhando para a variável como um geral, sem olhar por tratamento. Mas para a gente o mais interessante é ver a diferença entre os tratamentos. Então, o que eu vou fazer é um box plot da massa seca por, e aí é um til por tratamento, ok? Então, vamos rodar esse comando e ver o que acontece. Rodei. Olha lá o que ele fez. Aqui ele já põe no default, né, do programa título nos eixos, então ele escreveu, olha, o que eu pus aqui nesse eixo é o que você chamou para mim de massa seca, e o que eu pus nesse eixo é a variável que você chamou de tratamento. E ele já dá os 3 box plots, um para cada tratamento. Então, olha que agora eu tenho muita noção do que está acontecendo com meus dados em cada um dos tratamentos, né? Olha só, eu vejo que o tratamento 2, ele teve quase todos os seus, ele teve todos os seus valores aí acima do terceiro quartil do tratamento 1, por exemplo. Né? São dados que tiveram
um comportamento de massa seca já mais elevado, já concentrado aqui nos valores mais altos que a gente observou para a variável, né? Eu vejo que o tratamento 1, olha lá, eu tinha um desvio padrão nele grande, não tinha? Era maior, bem maior do que os outros. E olha só a faixa de valores que a gente observa no tratamento 1. Ele ocupou toda a escala quase da massa seca, né? Então, o desvio padrão grande justamente vem me trazer essa informação de que esses dados estão espalhados ao longo ali dos valores observados para a variável, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um diagrama de caixa bem longo, né? Bem espalhadão, ok? Ainda aqui eu tenho um outlier. Veja que toda vez que ele coloca bolinhas acima ou abaixo, pode ser bolinha, pode ser asterisco, tá? Vai mudar um pouco aí dependendo de como você construiu o gráfico. Isso aqui indica para mim que eu tenho aí uma observação atípica. Tem alguém ali que está destoando do conjunto de dados, né? Ele está acima de 1,5 vezes a diferença entre o Q1 menos o Q3, ou o Q3 menos o Q1, tá bom? Aqui ainda, no controle, eu tenho um desvio menor, né, ou uma amplitude menor entre os meus dados. No entanto, veja que interessante. Olha onde a mediana está. Ela está bem mais próxima do terceiro quartil do que do primeiro, né? Isso quer dizer que aqui dentro, entre o primeiro e a mediana, eu tenho um espalhamento dos meus dados, tá bom? Então, assim, olhar os dados num box plot antes de rodar um teste de comparação é bem interessante para a gente já ter uma ideia, né, visualmente aí de como estão esses dados. E será que realmente vai dar diferença significativa entre eles? Mais para frente a gente chega nesse ponto e aí a gente pode usar o mesmo conjunto de dados. A gente ainda pode brincar um pouquinho com o box plot, né? Mudando, por exemplo, a cor das caixas. Então eu quero tornar essa figura um pouco mais interessante para o meu trabalho. Então eu posso vir e incrementar um pouco aqui o comando, tá? Então box plot, né? Eu continuo com massa seca por tratamento. No entanto, eu vou usar aqui a função call, que é de cor, tá? Então call é igual esse Czinho, ele vai indicar para o comando que eu estou usando um vetor, tá? Estou usando aqui um vetor, ou seja, para cada um dos meus tratamentos, eu vou ter lá uma cor correspondente. Então, eu coloco o C e dentro do parênteses, uma cor para cada tratamento. Aqui eu estou colocando as cores padronizadas, né? Então, o vermelho, o verde e o azul. Veja que entre aspas duplas, tem que ser entre aspas duplas, porque esse comando aqui é um texto, tá bom? E ainda eu vou colocar um título. Eu vou colocar um título em cima desse histograma para aparecer aqui, para eu saber o que é essa figura. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma apresentação e já quero levar a figura direto para lá com o título. Então, o título principal, né, que é o que vai dar nome para o gráfico em si, é chamado de main. Isso aqui vai funcionar para a maioria dos gráficos, tá, pessoal, que a gente for fazer. Então, main, eu quero comportamento da massa seca por tratamento. Ok? E vou rodar. Olha lá. Então já fica mais bonitinho, né? Essa cor ainda, a gente pode brincar bastante. O comando call, ele nos permite aí uma variedade de cores que podem ser usadas. Inclusive, a gente tem algumas variações de cor já pré-estabelecidas. Então, por exemplo, vou usar uma outra aqui. Então, por exemplo, eu vou usar um outro conjunto de cores aqui, que ao invés de eu colocar o nome das cores, eu vou falar, olha, usa para colorir minhas caixinhas a sequência de cores que chama Rainbow. E o Rainbow, ele tem vários Rainbows, eu vou usar aqui o Rainbow 7, tá bom? Eu vou pedir para rodar, Run. Então veja que ele já muda a cor das caixinhas, tá bom? E aí a gente pode brincar com cores da forma que for. A gente pode trabalhar com as escalas de cinza, várias ferramentas para deixar o seu gráfico mais bonitinho, mais apresentável. E ainda a gente pode também depois brincar um pouquinho com as escalas. A gente vai fazer isso lá na videoaula de gráficos, tá? Então tá aí o nosso box plot. Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente entrar na parte de analítica mesmo, né, de ferramentas estatísticas, a hora que a gente vai começar a comparar esses valores, a gente, em geral, vai rodar primeiro um box plot. Tá? A gente vai fazer a visualização dos dados antes de sair aí aplicando os tratamentos. Mas ainda o que a gente poderia ter visto são os dados na íntegra
né? Eu poderia ver todos os dados e não apenas um resumo deles, utilizando o histograma. Vamos fazer histogramas. Então, como que a gente faz histograma dos nossos dados? O comando também é super complexo, hist. Então, hist é o comando para histograma e eu coloco que eu quero histograma da massa seca. Tá? Então, aqui, da forma que eu venho fazendo sempre, eu vou ver a distribuição da massa seca no geral, sem separar por tratamento, tá bom? No geral, sem trabalhar por tratamento, tá aí a distribuição da massa seca. Mas, né, não é bem isso que eu quero talvez ver isso de forma separada, então vou fazer algumas brincadeiras com o histograma aqui. Infelizmente, não é tão simples quanto o boxplot, tá? A gente não consegue colocar o tio tratamento, ele não reconhece, vou até fazer aqui para vocês verem, né? Posso colocar um X tratamento, pedir para ele rodar, então ele dá um erro, porque ele não entende o que é isso que eu estou fazendo, né? A sintaxe não permite eu realizar dessa forma. Então, o que eu vou usar aqui para fazer o histograma, né, dos três tratamentos separados, é usar a ferramenta do ggplot. Tá? ggplot é uma ferramenta gráfica bem interessante no R, que dá para a gente, fazer muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. O comando que eu vou usar é o ggplot, ok? Ele vai usar, sempre que eu for usar o ggplot, eu tenho que indicar para ele a planilha. Então, minha planilha. Ah, mas você falou que fixando não precisa. Não preciso para a maioria dos comandos, mas para o ggplot eu preciso, né? Quando eu vou usar o dplyr também, que eu faço o comando pipe, que eu vou usar o operador pipe, eu preciso também usar a indicação da planilha. Eu também preciso fazer a indicação da planilha. Então, vamos lá. ggplot, a planilha que ele vai usar. E aí eu vou falar para ele qual vai ser a estética desse meu gráfico, tá? Então, eu sempre vou pôr o comando AES, que é o aesthetic, tá? Então, eu vou mapear para ele aqui qual que é a visualização que eu quero, tá? Então, a minha variável primeiro, que é a massa seca. E aí eu vou falar para ele que eu quero o seguinte, você vai fazer o preenchimento das barras diferentes, com cores diferentes, de acordo com o tratamento, tá bom? Então, minha variável é massa seca, tá? Minha variável que vai aqui no eixo X é a massa seca, só que eu quero preenchimentos diferentes para cada tratamento, ok? Ainda vou falar para ele que tipo de gráfico eu quero. Então, aqui no ggplot eu coloco mais a geometria que eu quero é de um histograma, tá bom? E eu vou fazer simplesmente o histograma default. O que o ggplot pensar em primeiro, que tá no set dele já, que já está setado lá para ele, é o que eu vou rodar. Então, vamos lá. Run. Então, ele fez essa distribuição e ele ainda me deu um aviso. Não é um aviso de erro, né? É uma dica, tá? Então, ele fala lá que eu poderia, né, que ele usou 30 bins, mas que ele poderia ter usado menos, ok? Veja que aqui eu consigo ver, de acordo com a cor, qual frequência pertence aqui dado. Então, veja que em azul eu tenho meu tratamento 2, que ele começa aqui de massas secas mais altas, sobe bem aqui no 5,5 e depois desce. Eu posso ver meu tratamento 1 em verde, que ele é bem espalhadão, ele tem valores bem baixos, mas ele também tem valores aqui em cima. Bem coerente com o que a gente viu lá quando a gente olhou o boxplot. E ainda o meu controle, né, que ele começa em valores mais altos do que o tratamento 1 e assume valores aqui até em cima, sendo que o pico dele está lá próximo aí, entre 5 e 5,5, tá? Mas ainda visualmente não é tão legal, né? Não ficou tão bonito. Vamos melhorar isso aí. Então, vamos lá. ggplot eu tenho que colocar qual é a planilha, EAE, aula 1. Eu tenho que falar para ele qual é a estética que eu quero. Então, a minha variável primeiro vai ser a massa seca. Ok. E aí, vamos lá para os aditivos. O que mais que eu quero? Lembra, tem que falar qual o tipo de geometria para esse gráfico. Veja que o ggplot me dá a opção de fazer vários. Gráfico de barras, de área, de linha, boxplot, né? O próprio ggplot também faz boxplot. Não vou explorar com vocês o boxplot dele, mas dá para brincar um monte com essa ferramenta, tá? Mas a geometria que eu quero de novo é a do histograma. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó.
no meu histograma, você vai fazer a seguinte estética. Eu vou dar ideia para ele que eu quero um contorno e o preenchimento com cores, tá? Então, color, ele vai me dar o contorno, mas eu quero o contorno para o tratamento e eu quero o fio também por tratamento, ok? E aí, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, mexer na posição desses dados, eu quero que eles se sobreponham, tá? Então, a position identity, e eu quero que ele use bins igual a 10. Bins são essas divisões, né? Essas caixinhas. E como eu estou pedindo para ele colocar um em cima do outro, eu vou pedir para ele pôr uma certa transparência, tá? Então, eu vou pôr aí o alfa, que me dá transparência na imagem. Ela não vai ser totalmente opaca como é aqui. Veja que aqui eu vejo a barra vermelha saindo de cima da barra azul. Quando eu coloco transparência, eu consigo perceber, né, que o dado está vindo de trás dele, não de cima dele. Tá? Então, eu vou pôr uma transparência aqui de 0,4, depois a gente pode brincar com o número, né, para ver o que acontece. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou. Run. Lógico que eu tive um erro, né, como eu disse para vocês. Deixa eu ver, tratamento not found. Ah, tá, aqui, esse tratamento. Eu escrevi errado. Tratamento. Vamos ver se agora vai. Foi. Olha só, já é bem mais bonitinho do que o que a gente viu antes, né? Primeiro que realmente eu estou usando a mesma divisão ali do eixo X para todos, né? Quando eu coloco esse position identity, tá bom? Com a transparência, né? Com a transparência do preenchimento das barras, a gente percebe, né? Que eu tenho aqui, ó, uma massa seca que é do controle, que é o laranjinha, ou o vermelhinho, né? Que está vindo lá de trás, ok? Então, eu tenho aqui uma sobreposição. A transparência me permite ver a sobreposição das cores. Então, talvez seja uma forma de comparar, né? Sobreposta um sobreposto ao mesmo, na mesma escala ali da massa seca, como que se comporta. Analiticamente, é melhor ver assim. Analiticamente, já facilita um pouco a visualização. Deixa eu só fazer aqui diferente. Né? Quando eu faço o comando, né, com Dodge, o que ele está fazendo é pondo um do lado do outro. Eu não tenho a sobreposição em si, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto mais para fazer análise de diferença entre as distribuições, embora assim também dê para ver, eu prefiro o Identity. Eu prefiro esse, que realmente eles estão um em cima do outro, né? Torna a visualização mais fácil. Pelo menos para mim, mas aí vai do gosto de vocês, tá bom? Ainda, eu vou fazer uma outra forma da gente trabalhar com visualizar os 3 tratamentos ao mesmo tempo, que eu acredito que para colocação de informação em artigos, em trabalhos, seja melhor do que assim, tá? Gera menos confundimento. Então, o que eu vou fazer? Mais ou menos o que a gente fez na hora de olhar o box plot, que eu vi os 3 box plots separados, né, bem distintos um do outro. O que eu vou fazer aqui é isso. Eu vou ver um histograma para cada na mesma figura, tá bom? Então, o que eu vou usar de novo é o ggplot. E aí, aula 1. Lembra, vamos falar qual vai ser a estética. A gente quer massa seca no eixo X, tá bom? A nossa geometria vai ser novamente o histograma, ok? Eu vou novamente separar esse histograma por cores, tá? Color, tratamento. Então, color ele me dá o contorno e fio me dá o preenchimento. Vou falar quantos bins eu quero. Bins igual a 10. Vou colocar uma transparência, mas não preciso. Vou deixar sem transparência mesmo. E aí, eu vou pedir para ele usar o Facet Grid por tratamento. Então, aqui o que eu estou falando para ele é, faça exatamente o que você fez aqui, mas na hora de apresentar, né, esse Facet Grid aqui, o que ele me traz é, na hora de apresentar, me apresente por tratamento.
tá? Só que se eu rodar assim, ele não vai, eu preciso colocar um til ponto, tá? Esse til ponto, ele está aí porque ele precisa estar aí, tá, pessoal? Que ele vai fazer o agrupamento por tratamento. Mando rodar e, lá, fica desse jeito, né? Vou colocar um alfa aqui para ficar mais bonitinho, vai? O alfa é no preenchimento, tá? Não é no contorno. Então, deixa eu pôr aqui de 0,5. Vou rodar de novo. Então, veja que ele dá uma transparência em relação à borda, né? Tá? E acaba ficando um pouco mais bonitinho. Aqui também para o ggplot, na hora das cores, a gente pode usar cores default, tá? Ou a gente pode usar as ferramentas de indicar qual é a cor, tá? Tem uma forma da gente fazer manualmente a coloração de cada um dos gráficos, mas eu não vou ficar entrando no detalhe, porque o ggplot eu já entendo, né, que talvez seja um pouco confuso para vocês, mas conforme a gente vai usando, a gente pode ir aprimorando. Existem muitos blogs, muitos vídeos explicando como utilizar as ferramentas do ggplot, do R no geral. Eu sempre vou deixando alguns para vocês no material de apoio ou no material complementar do curso, tá bom? Tá, fiz aqui o gráfico, né? E como é que eu faço, por exemplo, para usar essa figura em algum documento meu? Então, vou abrir o meu PowerPoint aqui que eu iniciei a aula, vou inserir um novo slide e a gente vai trazer o gráfico para cá, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no R, onde eu estou, né, mostrando os plots, os gráficos, eu posso tanto dar zoom, né, ele me mostra isso maior. Eu posso vir aqui e pedir para ele exportar isso para mim. Eu posso salvar como uma imagem, eu posso salvar como um PDF, ou ainda, o que é muito bom para quando a gente vai montar realmente, usar o gráfico no artigo, né? Então, eu já tenho o arquivo salvo como imagem, tá? Então, vamos lá, ó, Save As. Imagem, eu posso escolher qual é a extensão que eu quero essa imagem. Então, se o artigo me fala, olha, você só pode me mandar em PNG, eu escolho o PNG. Eu posso escolher o diretório para onde eu estou mandando isso daqui. Eu posso escolher o tamanho da imagem. Posso dar um nome para ele, né? Vou mexendo aí no que eu quiser. Eu não vou salvar efetivamente essa imagem. O que eu vou fazer aqui é um copy para o clipboard. Então, Ctrl C, tá? Vamos copiar. Posso mexer no tamanho que eu quero, tá? Sempre colocar em proporcional. Então, se eu mudar aqui para 500, ele já muda para mim aqui proporcionalmente para 366. Tá? Então, copy plot, copio o gráfico, copiei. Posso vir aqui e dar um Ctrl V. Tá lá o meu gráfico, né? Posso aumentar com a visualização daqui, mas veja que toda vez que a gente faz isso, eu perco resolução da figura, então talvez o melhor seja realmente eu vir aqui na hora de exportar, né? Eu usar esse valor grande, né? Então, copy plot, opa, venho para cá, Ctrl V. Então, ele já sai grande com uma resolução melhor, tá bom? Então, é assim que a gente copia as figuras para os documentos que a gente vai trabalhar. Pode ser para uma apresentação, pode ser para um documento de Word, pode ser dentro do próprio Excel, tá bom? Então, pessoal, o nosso roteiro de hoje chega ao fim. Essa aula já foi bem longuinha, né? Não se preocupem, os comandos do R, conforme a gente vai utilizando, a gente vai cada vez mais aprendendo, cada vez mais a gente vai se interessando e querendo explorar um pouco mais, porque as ferramentas, principalmente gráficas, são bem bacanas, assim. Mas não se preocupem, tá? Por enquanto, vamos começar com a receita do bolo. Ok? Então, lá no meu roteiro tem a receitinha do bolo. Vamos começar com ela. Depois a gente vai explorando e conseguindo cada vez mais ir aprimorando a ferramenta, a utilização de cada uma desses pacotes gráficos aqui estatísticos do R. Tá bom? Então, por hoje é só. A gente vai repetir a mesma aula para o Excel. Até mais!